Meu nome é Raquel Morrison e tenho 34 anos. O que você faria se encontrasse sua própria irmã morando na sua casa de férias, alegando que você era um intruso? Foi exatamente isso que aconteceu comigo depois de dirigir 4 horas até minha cabana na montanha para um descanso muito necessário. Em vez de paz e tranquilidade, encontrei minha irmã, o marido dela e os pais dele espalhados pela minha sala de estar como se fossem donos do lugar. Quando bati na minha própria porta, ela teve a audácia de me chamar de sanguessuga e ameaçou chamar a polícia. A melhor parte? Eu disse para ela tentar. O que aconteceu a seguir virou o mundo dela de cabeça para baixo. E acredite, você vai querer saber todos os detalhes. Antes de começarmos, por favor, reserve um momento para curtir e se inscrever. Mas somente se você realmente gostar desta história. Adoraria saber de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, deixe-me contar como tudo começou. Eu trabalho como diretora de marketing em uma startup de tecnologia em Denver. Durante o último ano, trabalhei 70 horas por semana, gerenciando 3 grandes lançamentos de produtos. Enquanto minha equipe foi reduzida pela metade devido a restrições orçamentárias. Minha vida havia se tornado um ciclo interminável de teleconferências, planilhas e café morno às 22h. Há 3 anos, quando finalmente fui promovido a diretor, fiz algo que minha família considerou uma loucura. Em vez de comprar um carro de luxo ou me mudar para um apartamento maior, comprei uma pequena cabana nas montanhas perto de Aspen. Aquela cabana não foi um presente nem uma herança. Foram 10 anos de férias perdidas e jantares de ramen. Cada bônus, cada restituição de imposto de renda, cada projeto freelance ia para aquela conta poupança chamada Fundo da Liberdade. Minha família nunca entendeu isso. Em todas as reuniões de família durante as festas de fim de ano, minha mãe suspirava dramaticamente e perguntava quando eu ia sossegar como a Megan. Minha irmã mais nova, Megan, a filha predileta, casou-se com seu namorado da faculdade, Derek. Aos 23 anos e imediatamente começou a ter filhos. Ela vivia a vida que meus pais consideravam correta. Casa no subúrbio, minivan, reuniões da associação de pais e mestres. Por que você precisa de uma cabana inteira só para você? Minha mãe perguntava. É tão egoísta. Egoísta. Essa palavra me perseguia por todo lado. Egoísta por escolher a carreira em vez do casamento. Egoísta por não querer filhos. Egoísta por comprar um imóvel em vez de estar disponível para cuidar dos filhos da Megan todos os fins de semana. Mas aquela cabana era o meu santuário. O único lugar onde eu podia respirar sem ser julgado. Onde sucesso não era medido pelo meu estado civil ou pelas minhas escolhas reprodutivas. Era meu, conquistado com meu próprio suor e sacrifício. Eu não fazia ideia de que meu egoísmo estava prestes a ser testado de maneiras que eu jamais imaginei. Ponto de ruptura ocorreu numa quinta-feira à noite. Em março. Eu tinha acabado de finalizar o lançamento de um produto que gerou 2 milhões em receita. Mas, em vez de comemorar, me vi chorando dentro do meu carro, no estacionamento. Não lágrimas de tristeza, mas sim de exaustão. Aquele tipo de situação em que o corpo simplesmente desiste e as lágrimas começam a escorrer pelos olhos. Foi então que decidi. 2 semanas na cabana. Sem computador portátil, sem telemóvel do trabalho, apenas livros, vinho e silêncio absoluto. Não contei a ninguém para onde ia. Eu propositalmente não contei a ninguém. Eu precisava de paz verdadeira. A última vez que mencionei uma viagem para uma cabana, minha família, Megan, apareceu com os filhos para uma visita surpresa divertida, transformando meu fim de semana tranquilo em uma maratona de babá. Na sexta-feira, me preparei, fiz compras no supermercado para comprar comidas reconfortantes que eu nunca me permitia durante as semanas de trabalho e baixei livros que pretendia ler há 2 anos. Cheguei a comprar um diário de papel, pensando que talvez experimentasse aquela coisa de meditação e escrita em diário que minha terapeuta tanto sugeria. Na manhã de sábado, carreguei meu Subaru com suprimentos e roupas confortáveis para uma semana, daquelas com elástico na cintura que minha mãe chamava de roupas para doar. A previsão do tempo prometia céu limpo e ar fresco da montanha, perfeito para caminhadas, leitura no terraço e talvez finalmente aprender a pintar com aquelas aquarelas que comprei há 3 anos. Ao trancar meu apartamento e seguir em direção à rodovia, senti-me mais leve a cada quilômetro percorrido. Sem reuniões, sem emergências, sem dramas familiares, apenas eu e minha cabine, o lugar que eu havia trabalhado tanto para conquistar. Se eu soubesse o que me esperava no final daquela viagem, eu poderia ter voltado. Ou talvez não. Às vezes é preciso enfrentar a tempestade para finalmente ver o sol. A viagem de 4 horas de Denver até minha cabana geralmente tem um efeito terapêutico. Dessa vez, algo pareceu estranho desde o momento em que cheguei às estradas da montanha. Cerca de 2 horas depois, meu telefone vibrou com uma mensagem de Margarete, minha vizinha de cabana mais próxima. Oi, Raquel. Só queria te avisar que houve alguma atividade estranha na sua casa. Achei que você tivesse contratado alguém. Empreiteiros? Eu não havia contratado ninguém. Meu estômago deu um nó, mas eu racionalizei e ignorei. Talvez a empresa de administração de imóveis que eu contratava para manutenção tenha agendado algo e se esquecido de me avisar. Respondi por mensagem. Nenhum prestador de serviços agendado. Que tipo de atividade?
A resposta de Margaret veio rapidamente. Vários carros. Parece uma família. Disseram que tinham permissão. Apertei o volante com força. Quem alegaria ter permissão? Tentei ligar para a empresa administradora do imóvel, mas eles estavam fechados por causa do fim de semana. A última hora da viagem pareceu durar 3. Todas as possibilidades passaram pela minha cabeça. Invasores, ladrões, talvez até uma confusão na reserva. Embora eu ainda não tivesse anunciado o imóvel em nenhum site de aluguel. Ao entrar na estrada particular que levava à minha cabana, pude ver veículos à distância. Não são caminhões de empreiteiras. São carros comuns. 3 deles estacionaram na minha entrada de garagem como se pertencessem àquele lugar. Meu coração disparou quando reconheci o Honda Pilot azul. Aquele era o carro da Megan. Alívio misturado com confusão. Certo. Então eram familiares, não estranhos. Mas por quê? Como? Eu não lhe tinha dado uma chave. Eu não a havia convidado. Puxa. Eu nem tinha contado para ela que viria para cá. Então vi a caminhonete do Derek e outro carro que não reconheci. Um carro que um casal de idosos dirigiria. Foi então que eu vi o SUV da minha irmã na minha garagem. E a minha confusão começou a se transformar em algo completamente diferente. Estacionei atrás do Honda da Megan e fiquei sentado ali por um momento, tentando processar o que estava vendo. A porta da frente da minha cabana estava aberta, não apenas destrancada, mas escancarada, como se alguém que morava ali tivesse acabado de sair para pegar algo no carro. Ao subir a trilha, eu conseguia ouvir vozes e risos vindos de dentro. Pela janela, eu os vi. Megan, Derek e seus pais, Bárbara e Tom Sullivan, sentados ao redor da minha mesa de jantar, jantando nos meus pratos. Usando os talheres da minha avó que eu guardava no armário de porcelana. Eles não estavam se comportando como convidados. Eles estavam agindo como moradores. Bárbara estava saindo da minha cozinha com uma travessa, uma das minhas, cheia de algo que parecia lasanha. Derek estava com os pés em cima da minha mesa de centro, cerveja na mão, assistindo alguma coisa na TV que eu tinha instalado no verão passado. Mas o verdadeiro choque veio quando reparei nos detalhes. Havia fotos de família na lareira. As fotos da família deles. Os brinquedos dos filhos de Megan estavam espalhados pelo chão da sala de estar. Havia uma leva de roupa lavando na minha máquina de lavar. Eles chegaram a mover meus livros para abrir espaço para os pertences deles nas prateleiras. Eles estavam jantando na minha mesa, usando meus pratos como se fossem donos do lugar. Fiquei ali parada junto à janela, invisível para eles na escuridão da noite, observando aquela cena bizarra de jantar. Megan ria de algo que Bárbara disse, completamente à vontade. Derek brindou com a garrafa de cerveja de Tom, fazendo uma espécie de brinde. Minha chave não funcionou na fechadura. Eles tinham mudado. Eles tinham trocado as fechaduras da minha cabine. Foi então que o cansaço se transformou em raiva. Não uma raiva intensa, mas uma raiva fria e calculada. Aquele tipo de calma que te deixa muito calmo. Peguei meu celular e comecei a gravar. Bati na minha própria porta. 3 batidas firmes. Riso interior cessou imediatamente. Megan abriu a porta. E a expressão em seu rosto passou de confusão para irritação. Em 2 segundos, para algo quase como triunfo. Ela estava usando meu suéter de cabana favorito, aquele de cachemir que comprei em Aspen no inverno passado. O que você quer, sanguessuga? Disse ela em voz alta o suficiente para que todos lá dentro ouvissem. Esta é uma propriedade privada. Continuei gravando com o celular, segurando ao meu lado. Megan, está a minha cabine. O que você está fazendo aqui? Ela chegou a rir. Sua cabana? Você quer dizer a cabana da família que fica vazia 11 meses por ano enquanto você está por aí bancando a mulher de carreira? Acho que não. Esta propriedade me pertence. Eu tenho a escritura. Você precisa sair. Foi então que Derek apareceu atrás dela, tentando parecer intimidador. Bárbara e Tom também se aglomeraram na porta, como uma espécie de comitê de boas-vindas distorcido. Você devia ir embora, disse Derek, antes que alguém chame a polícia. Por favor, faça isso, eu disse, mantendo a voz firme. Ligue para eles agora mesmo. Os olhos de Megan brilharam. Tudo bem, eu vou. Você está invadindo minha propriedade e assediando minha família. Ela pegou o celular com um gesto teatral. Vou ligar para o 911. Essa cabana está vazia enquanto famílias precisam de casas. Você é muito egoísta. Megan cuspiu as palavras para mim enquanto discava o número. Afastando-me da porta, certifiquei-me de que estava claramente na varanda, e não tentando entrar. Por favor, ligue para eles, e certifique-se de dizer que você trocou as fechaduras de uma propriedade que não lhe pertence. Bárbara deu um pequeno suspiro de espanto, mas Megan já estava falando com o atendente, com a voz aguda e aflita. Sim, tem uma mulher aqui nos importunando na nossa casa de férias. Ela é instável e não quer ir embora.
Sentei-me na minha cadeira de varanda e esperei. Isso ia ser interessante. Enquanto esperávamos a polícia, Megan decidiu explicar por que ela merecia minha cabine mais do que o ponto. Ela estava parada na porta como se estivesse guardando seu território, com Derek e seus pais ao seu lado. Quer saber por que estamos aqui? Disse ela, com a voz carregada de arrogância. Porque é criminoso acumular uma cabana de 3 quartos quando você é apenas uma pessoa egoísta, sem filhos, que nem sequer a usa. Bárbara deu sua opinião. Precisávamos de um lugar para passar as férias de primavera com os netos. Os hotéis são muito caros, e este lugar estava simplesmente vazio. Mamãe e papai concordam, acrescentou Megan. A família deve compartilhar recursos com base na necessidade. E nós precisamos mais do que vocês. Vocês têm aquele apartamento chique em Denver. Para que precisam de uma segunda casa? Continuei gravando, mantendo a calma. Então, você invadiu. Não arrombamos, disse Derek rapidamente. Encontramos uma maneira de entrar na propriedade da família. Só eu pago impostos sobre isso. Só o meu nome consta na escritura. Megan revirou os olhos. Meu Deus, você é tão capitalista. Tudo é meu para você. É por isso que você está sozinha, Raquel. Você não entende o que é família. Entendo que família não inclui invasão de domicílio, eu disse. Já estamos aqui há 2 semanas, anunciou Bárbara, orgulhosa, como se fosse uma grande conquista. Deixamos tudo muito aconchegante para as crianças. Elas adoram aqui. 2 semanas. Eles estavam morando na minha cabana havia 2 semanas, enquanto eu me matava de trabalhar, sonhando com essa fuga. E você trocou as fechaduras por segurança, disse Derek. Não podemos deixar estranhos entrarem. A ironia era tão grande que eu poderia cortá-la com uma faca, mas apenas assenti com a cabeça. Continuei gravando e aguardando o som de sirenes ao longe. Levantei-me lentamente, mantendo meus movimentos deliberados e não ameaçadores. O gravador do meu celular ainda estava ligado, e eu fiz questão de mantê-lo visível. Por favor, repita isso em frente à câmera. Você está me negando a entrada na minha própria propriedade. O rosto de Megan ficou vermelho. Pare de me gravar. Isso é ilegal. Estamos ao ar livre, Megan. No Colorado, basta o consentimento de uma das partes para gravar. Posso gravar em público e na minha propriedade. Eu tinha aprendido isso em um podcast jurídico durante um daqueles deslocamentos intermináveis. Bárbara tentou pegar meu celular, mas eu recuei. Por favor, não toque em mim nem na minha propriedade. Você está sendo ridícula, disse Megan. Guarde o telefone e podemos conversar sobre isso como adultos. Estamos conversando. Você admitiu ter entrado na minha propriedade sem permissão, trocado minhas fechaduras e morado aqui por 2 semanas. Só quero ter certeza de que todos estamos cientes dos fatos. Derek deu um passo à frente. Você precisa ir embora agora ou as coisas vão se complicar. Complicado como? Perguntei calmamente. Você está me ameaçando? Ninguém está ameaçando ninguém, disse Tom Sullivan finalmente, visivelmente desconfortável. Talvez devêssemos todos nos acalmar. Estou calmo, eu disse. Estou sentado na minha varanda esperando a polícia que sua esposa chamou para resolver porque não consigo entrar na minha própria cabana. Os filhos de Megan apareceram na porta. Jaden, de 8 anos, e Emma, de 6. Eles pareciam confusos e um pouco assustados. Tia Raquel, disse Emma em voz baixa. Por que todos estão bravos? Antes que eu pudesse responder, Megan os puxou de volta para dentro. Crianças, vão assistir TV no quarto. A tia Raquel está tendo um dos seus episódios. Episódios? Como se eu fosse um instável aqui. Respirei fundo, mantendo a compostura. As sirenes estavam se aproximando cada vez mais. Perfeito. Eu mal podia esperar que os policiais chegassem. Ligação para o 911 foi pura encenação. Megan ficou parada na porta, com o telefone no viva voz, para que todos pudessem ouvir sua apresentação. Sim, policial. Ela ainda está aqui. Ela está nos filmando sem permissão e assustando meus filhos. Nós só estamos tentando aproveitar nossas férias em família, e ela parece fazendo acusações absurdas. Consegui ouvir o atendente perguntando o endereço. Megan recitou tudo com confiança, como se recebesse correspondências ali há anos. Há quanto tempo a senhora está neste local? Perguntou o atendente. 2 semanas. É a cabana da nossa família. Tecnicamente não é uma mentira, mas também não é a verdade. Bárbara acenou com a cabeça em sinal de aprovação à atuação de sua nora. Derek estava de braços cruzados, tentando parecer o marido protetor. Tom havia desaparecido lá dentro, provavelmente para esconder qualquer evidência óbvia de sua invasão. A mulher lá fora, ela tem alguma arma? Continuou a atendente. Acho que não, mas ela parece instável.
Ela fica dizendo que o lugar é dela, mas nem sequer tem a chave. Isso foi demais. Eu não tinha chave porque eles tinham trocado as fechaduras. Os policiais chegarão em 5 minutos, disse o atendente. Fiquem dentro de casa e mantenham as portas trancadas. Depois que Megan desligou o telefone, ela deu um sorriso irônico para mim. Espero que você tenha um bom advogado. Tenho sim, respondi. Mas não vou precisar de um hoje. Derek riu, você está delirando. Nós já comprovamos residência. 2 semanas nos tornam inquilinos legais no Colorado. Não é assim que funciona. Eu disse mas não dei mais detalhes. Que eles cavem a própria cova ainda mais fundo. Movi meu carro para a rua para que a polícia tivesse espaço para estacionar. Em seguida, sentei-me nos degraus da varanda. O sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu de roxo laranja. Teria sido lindo. Não fossem as circunstâncias. Dá para acreditar na audácia. Minha própria irmã chamando a polícia para mim na minha cabana. Se você já lidou com familiares que se acham no direito de tudo e pensam que seus bens são propriedade da família. Clique no botão curtir. E o que você teria feito na minha situação? Deixe sua resposta nos comentários. Agora, vamos ver o que acontece quando a polícia realmente aparecer. 2 viaturas policiais pararam, e eu reconheci o policial Martinez imediatamente. Ele me ajudou 2 anos atrás, quando relatei um arrombamento na cabana. Acabou sendo um excursionista confuso. Mas Martinez foi minucioso e profissional. Megan praticamente correu ao encontro deles, já conversando antes mesmo de eles terem saído completamente dos veículos. Oficiais, graças a Deus vocês estão aqui. Essa mulher não nos deixa em paz. Ela está importunando minha família durante nossas férias. O parceiro de Martinez, um policial mais jovem chamado Brooks, pegou seu bloco de notas enquanto Martinez olhava entre Megan e eu. Vi um lampejo de reconhecimento em seus olhos. Senhora, disse-me ele, pode vir aqui, por favor. Caminhei até lá calmamente enquanto Megan continuava sua apresentação para o policial Brooks. Ela simplesmente apareceu e começou a fazer exigências, assustando meus filhos. Estivemos aqui em paz por 2 semanas, e agora isso. A essa altura, 3 dos meus vizinhos já tinham saído para assistir. Margaret, da casa ao lado, o Johnsons, do outro lado da rua, e o velho Sr. Shen, de 2 casas adiante. Ótimo. Uma plateia. Megan adorava ter uma plateia. Senhora Morrison, disse-me o policial Martinez em voz baixa. Esta é a sua cabana, não é? Lembro-me do boletim de ocorrência de arrombamento de 2022. Sim, senhor policial. Esta propriedade me pertence. Tenho toda a documentação no meu celular. Ele assentiu com a cabeça. E eles? Ele gesticulou na direção de Megan e sua família. Essa é minha irmã. Eu não dei permissão para ela estar aqui. Eu estava trabalhando em Denver. Vim para cá hoje e descobri que trocaram minhas fechaduras. As sobrancelhas de Martinez se ergueram. Troquei as fechaduras. Senhora, chamou o policial Brooks para Megan. A senhora pode comprovar que é proprietária deste imóvel? A confiança de Megan vacilou ligeiramente. É propriedade da família. Minha irmã está criando dificuldades porque não a consultamos primeiro. Os vizinhos estavam gravando naquele momento. Isto estava prestes a ficar muito interessante. Peguei meu celular e abri minha pasta de documentos. Graças a Deus pelo armazenamento em nuvem e pela minha necessidade obsessiva de digitalizar tudo. Agente Martinez. Aqui está a escritura do imóvel comprado há 3 anos, registrado somente meu nome. Mostrei a tela para ele e depois deslizei o dedo na tela. Aqui estão meus comprovantes de pagamento do IPTU dos últimos 3 anos, todos pagos por mim. Aqui está minha apólice de seguro residencial e aqui está minha carteira de motorista, que corresponde ao nome e endereço em todos esses documentos. Martinez examinou cada documento cuidadosamente enquanto Brooks observava o rosto de Megan empalidecer a cada deslize. Senhorita Sullivan, disse Brooks a Megan, a senhora tem algum documento que comprove seu direito de estar aqui? Eu sou da família. Ela é minha irmã. A família compartilha coisas. Não foi isso que eu perguntei, interrompeu Brooks. Você tem algum documento legal, um contrato de aluguel, uma autorização por escrito, alguma coisa? Derek deu um passo à frente. Não precisamos de documentação para visitar propriedades familiares. Na verdade, você tem, disse Martinez. Se o proprietário legal disser que você não tem permissão e você tiver trocado as fechaduras, ele olhou para mim. Senhora, a senhora deu permissão para que eles trocassem as fechaduras? De jeito nenhum. Eu nem sabia que eles estavam aqui até 1 hora atrás. Margaret, minha vizinha, gritou do quintal dela. Oficiais, posso confirmar que aquela é a cabana da Raquel. Ela é dona dela há 3 anos. Essas pessoas apareceram há 2 semanas dizendo que Raquel deu permissão para elas ficarem.
Foi isso que eles nos disseram também, acrescentou o Sr. Johnson. Achei estranho que Raquel não tenha mencionado isso, mas Megan estava suando, apesar do ar frio da montanha. Bárbara ficou em silêncio e Tom não estava em lugar nenhum. As crianças estavam observando pela janela, e eu fiquei com pena delas. Nada disso foi culpa deles. Aqui está a escritura. Os registros de impostos dos últimos 3 anos e as contas de serviços públicos em meu nome, eu disse, mostrando meu celular novamente ao policial Martinez. Tem mais uma coisa, eu disse, abrindo meu aplicativo de segurança. Eu tenho câmeras instaladas. Elas são ativadas por movimento e enviam as imagens para a nuvem. O rosto de Megan empalideceu. Você o quê? Senhor policial, aqui está uma gravação de 2 semanas atrás mostrando a invasão. Reproduzi o vídeo no meu celular, posicionando de forma que ambos os policiais pudessem ver. O horário era claro. 5 de março, 14h30. Vídeo mostrava Derek usando algum tipo de ferramenta na minha porta dos fundos enquanto Megan vigiava. Tom Sullivan estava claramente visível carregando malas para dentro do estabelecimento. Isso é invasão de propriedade, disse o policial Brooks em voz baixa. O próximo vídeo mostrava eles trocando as fechaduras. No dia seguinte, uma van de chaveiro estava na entrada da garagem e Derek estava entregando dinheiro ao técnico. Martinez se virou para Megan. Senhora, a senhora informou à central que esta era a cabana da sua família. Afirmou que estava aqui legitimamente há 2 semanas. É propriedade da família, disse Megan, com um tom estridente. Ela nem sequer a usa. Está vazia enquanto nós precisávamos de um lugar para ficar. Não é assim que funciona o direito imobiliário, disse Martinez. Senhora Morrison, deseja apresentar queixa. Derek se colocou entre Megan e os policiais. Espere, tudo isso é um mal-entendido. Raquel disse que podíamos usar a cabana. Diga a eles, Raquel. Eu nunca disse isso. Não falei com nenhum de vocês nos últimos 2 meses, e isso foi no jantar de Natal. Bárbara finalmente saiu da cabine, provavelmente percebendo que ficar escondida lá dentro parecia pior. Oficiais, certamente isso pode ser resolvido dentro da família. Não há necessidade de acusações. Os vizinhos ainda estavam gravando. O senhor Shen tinha, na verdade, tirado uma cadeira de jardim. Isso era melhor do que a TV a cabo para ele. Senhora, disse Martinez a Megan, a senhora precisa explicar por que disse ao chaveiro que era dona deste imóvel. O comportamento de Megan mudou completamente. A justa indignação transformou-se em uma negociação desesperada, sua voz oscilando entre acusatória e suplicante. Oficiais, isso é apenas um mal-entendido familiar. Raquel e eu conversamos sobre isso meses atrás. Ela disse que a cabana estava disponível para uso da família. Eu não disse nada disso, respondi calmamente. Você disse isso no Natal. Ela tentou se explicar, sem jeito. Você disse que a família deve se apoiar mutuamente. Eu disse isso quando você me pediu outro empréstimo, que eu recusei, aliás. Derek entrou na conversa. Temos passado por dificuldades financeiras. Precisávamos apenas de um lugar para relaxar. Raquel tem tanta coisa em nós. Megan interrompeu o marido, com lágrimas começando a se formar. Megan clássica. Quando a confrontação falha. Chore. Bárbara tentou uma abordagem diferente. Oficiais, as crianças estavam tão felizes aqui. Certamente vocês não vão traumatizá-las nos expulsando como criminosos. Vocês são criminosos, gritou Margarete do seu quintal. Vocês invadiram a casa dela. Agora, mais vizinhos estavam reunidos. Os Petersons, os Walkers, até mesmo a geralmente reclusa senhora Kim. Todos estavam com seus celulares em mãos. Senhora, disse o policial Brooks a Megan. A senhora disse ou não ao chaveiro que era proprietária deste imóvel? É propriedade da família. Essa não é uma resposta. Você mentiu para o chaveiro? Tom Sullivan finalmente reapareceu, com semblante derrotado. Oficiais, nós não sabíamos. Megan nos disse que Raquel deu permissão. Pensávamos que estava tudo combinado. Bárbara se voltou contra o marido. Tom, não, eu não vou para a cadeia por isso. Barb. A Megan disse que não tem problema. Ela disse que a Raquel nunca usa mesmo, então não foi bem roubo. A palavra roubo pairava no ar. Megan olhou para o sogro com uma expressão de traição estampada no rosto. Na verdade, senhores policiais, eu disse, abrindo outro aplicativo no meu celular. Tem mais uma coisa. A cabana não está vazia. Eu a alugo. As lágrimas de Megan cessaram no meio do soluço. Você o quê? Tem uma reserva pelo Airbnb a partir de segunda-feira. Uma família do Texas pagou $3.000 por uma semana. Mostrei a confirmação ao policial Martinez. Eles chegam em 48 horas.
Você nunca disse que estava alugando, acusou Derek. Não preciso da sua aprovação para decisões comerciais, mas isso significa que você não apenas invadiu minha propriedade e cometeu arrombamento, como também pode ter me causado um prejuízo de $3.000 em renda de aluguel e prejudicado minha reputação como anfitrião. O policial Brooks estava fazendo anotações. São acusações de fraude além de arrombamento. Tenho hóspedes pagantes chegando em 48 horas, que já pagaram $3.000. Repeti para enfatizar. Os vizinhos estavam murmurando entre si. A senhora Kim gritou. Eu estava me perguntando por que você não tinha vindo ultimamente, Raquel. Essas pessoas me disseram que você cedeu a cabana para elas por um mês. Disseram-me a mesma coisa, acrescentou o Sr. Peterson. Disseram que você se sentia culpado por ter tanto espaço só para você. Megan estava encurralada. Cada mentira estava sendo exposta diante de uma plateia. Bárbara estava se afastando da nora, criando uma distância física. Tom já estava indo em direção ao carro deles. Senhorita Sullivan, disse o policial Martinez formalmente, a senhora está sendo acusada de invasão de propriedade, arrombamento, fraude e, potencialmente, furto de serviços, caso a senhora Morrison tenha que reembolsar seus hóspedes. A senhora compreende a situação em que se encontra? Derek puxou Megan para um canto, sussurrando freneticamente. Ouviu sussurrar. Você disse que ela nunca aluga. Você disse que ninguém ia saber. A verdade estava se tornando cristalina para todos que assistiam. Não se tratou de um mal-entendido. Foi um roubo premeditado. Policial Martinez sugeriu ligar para nossos pais para ajudar a resolver a situação antes que acusações formais fossem apresentadas. Megan concordou prontamente, provavelmente pensando que a mãe e o pai ficariam do lado dela, como sempre faziam. 20 minutos depois, a caminhonete do meu pai chegou. A mãe estava com ele, e ambos pareciam confusos e preocupados. A expressão do pai mudou de preocupada para chocada ao ver a cena. Carros de polícia, vizinhos reunidos e Megan em lágrimas. O que está acontecendo aqui? Perguntou papai, olhando entre nós. Megan, o que você fez? Esta propriedade pertence a Raquel, disse o pai depois que o policial Martinez explicou a situação. A mãe foi imediatamente falar com Megan. Deve haver algum engano. Megan não faria isso, mãe. Ela invadiu minha cabana. Trocou as fechaduras. Está morando aqui há 2 semanas. Papai olhou para Megan. Isso é verdade? Pai, ela nem usa. Não é justo que ela tenha todo esse espaço enquanto nós estamos passando por dificuldades. Isso não é, Megan começou. Não é assim que funciona a propriedade, disse o pai devagar, como se estivesse explicando para uma criança. Você não pode simplesmente pegar o que não é seu só porque acha injusto. Você sempre fica do lado dela, acusou Megan. Aqui não há lados. Há o legal e o ilegal. Você invadiu a propriedade da sua irmã. Mamãe estava mais quieta agora, processando as informações. Megan, querida, me diga que você não invadiu a casa de verdade. Tivemos que fazer isso. Ela teria dito não se tivéssemos pedido. A confissão ficou pairando no ar. Nem mesmo a mãe conseguiu defender essa lógica. Tom Sullivan abordou meu pai. Sinceramente, não sabíamos. Megan nos disse que já estava combinado. Papai balançou a cabeça negativamente. Tom, você é um homem adulto. Não pensou em verificar antes de se mudar para a propriedade de outra pessoa? A multidão de vizinhos estava aumentando. Essa foi a maior emoção que a comunidade da montanha presenciou em anos. Margaret deu um passo à frente e dirigiu-se diretamente aos policiais. Gostaria de fazer uma declaração. Sou vizinho da Raquel há 3 anos. Ela é uma proprietária responsável, que mantém sua propriedade em bom estado e nunca causou nenhum problema. 2 semanas atrás, continuou ela, essas pessoas apareceram. A mulher, Megan, me disse que Raquel havia cedido a cabana para elas por um mês, enquanto estava muito ocupada com o trabalho. Achei estranho porque Raquel sempre me avisa quando alguém vai ficar aqui, mas imaginei que fosse algum familiar. O Sr. Johnson também participou. Disseram-nos que Raquel lhe deu a cabana. Achamos estranho, mas são negócios de família, sabe como é. A Sra. Kim acrescentou seu depoimento. Tem uma câmera Ring apontada para a rua. Tenho imagens deles chegando com um caminhão da UAU. A UAU, como se fossem se mudar para lá permanentemente. Ela nos contou que Raquel lhe deu a cabana, disse o Sr. Shen, ainda sentado em sua cadeira de jardim. A mulher, ela reclamava de Raquel o tempo todo. Dizia que ela era egoísta. Dizia que ela não merecia a cabana. Isso nos deixou todos desconfortáveis. Megan se encolhia a cada depoimento. A imagem que ela tentava projetar, a da irmã pobre que recebeu permissão para usar a cabana vazia, estava se desfazendo publicamente. O policial Brooks estava documentando tudo. Portanto, várias testemunhas ouviram a senhorita Sullivan afirmar que tinha permissão, mas também a ouviram difamar o proprietário.
Ela chamou a Raquel de ricaça ontem mesmo, acrescentou a senhora Kim. Disse que já estava na hora de alguém colocá-la em seu devido lugar. Derek agarrou o braço de Megan. Você contou para a vizinhança inteira. Bárbara estava dando ré em direção ao carro deles, puxando Tom consigo. Deveríamos ir. Isso não nos diz respeito mais. O Tribunal da Opinião Pública havia proferido seu veredicto, e Megan estava condenada. Bárbara Sullivan interrompeu sua fuga em direção ao carro e se voltou para Megan com a fúria que só uma sogra seria capaz de demonstrar. Você mentiu para nós também. Disse que ela lhe deu permissão. Nos tornou cúmplices do arrombamento. Mãe Sullivan, não me venha com essa de mãe Sullivan. Podemos ir para a cadeia. O Tom faz parte da diretoria da igreja. Eu participo da Liga Feminina. Nossa reputação, a voz de Bárbara ia se elevando a cada palavra. Tom também encontrou sua voz. Nós demos dinheiro para o chaveiro. Isso nos torna cúmplices desse crime. Derek parecia atônito. Mãe, pai, vamos nos acalmar. Você disse que ela te deu permissão. Bárbara se virou para o filho. Você sabia? Você sabia que isso era ilegal? O silêncio de Derek foi condenatório. Meu Deus! Exclamou Bárbara, boquiaberta. Vocês dois sabiam. Vocês nos transformaram em criminosos. Meu pai deu um passo à frente. Bárbara, Tom, sinto muito que vocês tenham sido envolvidos nisso. Megan tem um histórico de distorcer a verdade quando lhe convém. Distorcer a verdade? Gritou Bárbara. Isso é invasão de domicílio. Isso é fraude. Meus netos estão aqui vendo seus pais serem presos. As crianças ainda estavam observando pela janela, e eu via-ma começar a chorar. Isso não era culpa deles, mas estavam pagando o preço pelas escolhas de seus pais. O policial Martinez dirigiu-se ao grupo. Vamos todos nos acalmar. Senhora Morrison, o que a senhora gostaria de fazer? A senhora tem todo o direito de apresentar queixa. Todos os olhares se voltaram para mim. Megan parecia apavorada, Derek irritado, Bárbara enojada e meus pais decepcionados. Os vizinhos esperaram com seus celulares ainda gravando. Preciso que eles saiam da minha cabine agora, eu disse firmemente. Esse é o mínimo, confirmou Martinez. Mas as acusações criminais. O policial Martinez endireitou os ombros e dirigiu-se a Megan formalmente. Senhorita Sullivan, com base nas provas apresentadas, imagens de vídeo de arrombamento, troca de fechaduras sem permissão, declarações falsas aos vizinhos e admissão de que sabiam que o proprietário negaria permissão, você e seu marido cometeram invasão de propriedade e arrombamento. Megan começou a soluçar. Dessa vez são lágrimas verdadeiras, não aquelas lágrimas de manipulação. Senhora, a senhora precisa desocupar o local imediatamente ou será presa por invasão de propriedade, continuou Martinez. A senhora Morrison tem todo o direito de prestar queixa por arrombamento, fraude e furto de serviços. Por favor, Derek deu um passo à frente. Temos filhos. Cometemos um erro, mas por favor, não façam isso. O policial Brooks interrompeu. Um erro é esquecer de devolver uma ferramenta emprestada. Isso foi planejado e premeditado. Você trouxe um caminhão de mudança. Você trocou as fechaduras. Você contou mentiras elaboradas para várias pessoas. Minha mãe finalmente se pronunciou. Raquel, querida, talvez possamos lidar com isso em família. Nós tentamos isso, mãe, durante anos. Toda vez que a Megan se aproveita, vocês dizem, resolvam isso em família. Bem, sou eu que estou resolvendo isso. Papai colocou a mão no ombro da mamãe. Deixa Raquel decidir. É propriedade dela. Martinez olhou para mim. Senhora Morrison, preciso saber. A senhora vai apresentar queixa? O peso do momento era enorme. Todos estavam assistindo, os vizinhos ainda gravando, meus pais prendendo a respiração, os filhos de Megan chorando na janela. Senhor policial, o que acontece se eu não apresentar queixa? Eles vão embora imediatamente. Mas sem acusações, não há registro legal. Nenhuma consequência além de hoje. E se eu fizer isso, eles serão presos, fichados e provavelmente liberados sob fiança. A data do julgamento será definida posteriormente. Se condenados, terão antecedentes criminais. Megan caiu de joelhos. Raquel, por favor, pense nas crianças. Olhei para minha irmã de joelhos, depois para os filhos dela na janela e, em seguida, para a multidão reunida que ainda filmava. Esse momento definiria para sempre nossos laços familiares. Levante-se, Megan, eu disse baixinho. Levante-se e escute com muita atenção. Ela se levantou lentamente, enxugando o rosto com a manga do meu suéter de cabine. 2 horas.
Você tem 2 horas para retirar tudo que trouxe e devolver minha cabine exatamente como a encontrou. Cada item meu deve voltar para o seu devido lugar. Deixe minha chave reserva no balcão da cozinha. Eu sei que você a encontrou na rocha falsa. Raquel, obrigada, ainda não terminei. 2 horas. Deixe minha chave e nunca mais entre em contato comigo sobre esta cabana. Nunca peca para visitá-la. Nunca traga seus filhos aqui. Nunca mencione isso em reuniões de família. Para você, esta cabana não existe. Isso é cruel, interrompeu a mãe. Não, mãe. Crueldade é invadir o santuário de alguém e afirmar que você merece mais. Isso é um limite. O policial Martinez acenou com a cabeça em sinal de aprovação, e se eles não cumprirem esses termos, apresentarei queixa imediatamente. Tenho todas as provas guardadas em vários locais. Bárbara correu em direção à cabana. 2 horas. Podemos fazer em 2 horas. Derek, Tom, comecem a carregar o carro agora. Mais uma coisa, acrescentei. Se houver algum dano, algo faltando ou quebrado, eu documento e lhe envio a fatura. Se você não pagar em 30 dias, eu apresento uma queixa e entro com processo na Justiça Civil. Megan assentiu freneticamente. Sim, tudo bem. Nada está quebrado. Fomos cuidadosos. Veremos. Agente Martinez, o senhor se importaria de ficar enquanto eles arrumam as coisas? Com prazer, senhora. Garantiremos que eles saiam em paz. A multidão começou a se dispersar, mas todos continuaram filmando. As 2 horas seguintes foram uma verdadeira aula de humilhação pública. Sullivan se apressaram para arrumar as malas enquanto metade da vizinhança observava de seus quintais. Algumas pessoas trouxeram cadeiras de jardim e bebidas. Tratando o evento como uma peça de teatro comunitária. Megan tentou manter um mínimo de dignidade, mas foi impossível. Todas as idas e vindas do carro com os braços carregados de pertences foram testemunhadas. Bárbara gritava ordens para todos, desesperada para sair antes do prazo de 2 horas. Tom carregou o carro em silêncio, com o rosto vermelho de vergonha. As crianças eram as mais difíceis de observar. Jaden ajudou a levar seus brinquedos para fora, confuso e chateado. Por que não podemos mais ficar na cabana da tia Raquel? Perguntou ele à mãe. Porque a tia Raquel está. Megan se interrompeu, percebendo que o policial Martinez a observava. Por que temos que ir para casa agora? Margaret exclamou, prestativa. Há um camping adorável a cerca de 30 quilômetros montanha abaixo, caso vocês precisem de um lugar para passar a noite. A senhora Kim acrescentou, muito mais acessível do que roubar a casa de alguém. O rosto de Derek estava roxo de raiva e vergonha enquanto ele carregava as malas. Em dado momento, ele deixou cair uma sacola e as roupas se espalharam pela minha entrada de carros. Os vizinhos, na verdade, aplaudiram sarcasticamente. Falta 1 hora, anunciou o policial Brooks. Bárbara apareceu com meu suéter de cachemir. Esta é da Raquel, disse ela, lançando um olhar fulminante para Megan. Eu pensei que estivesse na cabine quando nós... Pare de mentir, disparou Bárbara. Simplesmente não minta. Meus pais ficaram parados ao lado da caminhonete, observando em silêncio. Papai pareceu desapontado, mas não surpreso. A mãe não parava de torcer as mãos, dividida entre as filhas. Com 30 minutos de sobra, eles estavam carregados. A porta da cabine estava aberta e eu conseguia ver lá dentro. Parecia ter sido saqueado. Mas pelo menos eles estavam indo embora. Mas as verdadeiras consequências estavam apenas começando. Depois que eles foram embora, o policial Martinez me acompanhou até o interior para a inspeção. Que eu descobri me deu ânsia de vômito. O vaso antigo da minha avó estava rachado e mal colado. O tapete persa na sala de estar tinha uma grande mancha de vinho, que estava coberta por um móvel. Eles haviam transferido as fotos da minha avó para a garagem. Algumas molduras estavam quebradas. Minha coleção de vinhos, avaliada em cerca de $2.000, foi dizimada. Garrafas vazias enchiam um contentor de reciclagem. No quarto principal, meus lençóis estavam manchados e a colcha da minha a avó tinha um buraco de queimadura, provavelmente causado por um modelador de cachos. Os azulejos do banheiro estavam lascados onde algo pesado havia caído. Documente tudo, aconselhou Martinez. Fotos, vídeos, faça uma lista. Margaret apareceu na porta. Tenho imagens da ringue deles trazendo um barril de chope no último fim de semana. Era uma festa com cerca de 15 pessoas. Uma festa no meu santuário com as minhas coisas. A cozinha era pior. Minhas panelas de ferro fundido enferrujaram por terem sido lavadas na máquina de lavar louça. O conjunto de facas estava incompleto. Faltavam 2 facas japonesas caras. A cafeteira estava quebrada e escondida na despensa. Fiz as contas. Entre o vinho, as antiguidades, os danos e os itens desaparecidos, o prejuízo é de cerca de $5.000. Isso muda tudo, disse o policial Martinez. Furto acima de $5.000 é considerado crime grave no Colorado.
Sentei-me no meu sofá violado, no meu santuário violado, sentindo o peso de tudo aquilo. Eles não apenas roubaram meu espaço, destruíram minha paz. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Megan. Espero que você esteja feliz destruindo sua família por causa de uma propriedade. O policial Martinez leu por cima do meu ombro. Deixe isso para lá. Demonstra falta de remorso, o que os promotores adoram. É inacreditável a sensação de privilégio que eles têm, não é? Eles realmente acharam que podiam simplesmente tomar minha propriedade porque sou solteiro. Se você ainda está assistindo, provavelmente está tão chocado quanto eu. Inscreva-se no canal se quiser ouvir mais histórias sobre como enfrentar familiares tóxicos. E me diga, você teria prestado queixa? O final pode te surpreender. Antes de eles irem embora, reuni todos, minha família, os Sullivans e os vizinhos que assistiam, para um confronto final. Esta não é a primeira vez. Lembra das joias da mamãe, das ferramentas do papai? Olhei diretamente para Megan. Há 3 anos, o anel de aniversário da minha mãe sumiu durante o dia de ação de graças. Ele apareceu em uma loja de penhores. O Sr. Shen chegou a aplaudir. A partir de agora, anunciei, qualquer membro da família que perguntar sobre o uso da minha cabana será lembrado do dia de hoje, do que acontece quando vocês confundem meu sucesso com uma oportunidade. Derek puxou Megan em direção ao carro deles. Estamos indo embora. Otomo. E Megan, a notificação extrajudicial do meu advogado chegará dentro de uma semana. Se você se aproximar da minha propriedade novamente, não hesitarei em prestar queixa. A multidão assistiu enquanto eles partiam, com a reputação da família em frangalhos. Depois que os carros dos Sullivans desapareceram na estrada da montanha, meu pai se aproximou de mim. A maioria dos vizinhos já havia se dispersado, embora alguns permanecessem, fingindo verificar a correspondência ou regar as plantas. Raquel, disse ele, com a voz carregada de anos de verdades não ditas. Eu lhe devo um pedido de desculpas. Mamãe começou a interromper, mas papai levantou a mão. Não, linda, isso precisa ser dito. Ele se virou para os vizinhos restantes, como se precisasse de testemunhas para essa confissão. Não vou mais tolerar esse comportamento. Rachel, me desculpe. Eu vi a Megan se aproveitar de você por anos. Sua reserva para a faculdade que misteriosamente sumiu quando a Megan precisou de dinheiro para o casamento. O carro que você economizou para comprar e que, de alguma forma, virou a entrada do carro da Megan. Eu ficava me dizendo que eram só irmãs resolvendo as coisas. Pai, não, deixe-me terminar. Em todas as reuniões de família, nós pressionávamos você para perdoar, para compartilhar, para ser a pessoa mais compreensiva, mas você sempre foi a pessoa mais compreensiva. Megan era apenas a aproveitadora. Sua voz falhou. Eu falhei com vocês como pai. Ensinei a uma filha que ela podia pegar o que quisesse e a outra que ela tinha que dar tudo para manter a paz. Mamãe estava chorando agora, mas em silêncio. De agora em diante, continuou o pai, Megan enfrentará as consequências. Chega de desculpas esfarrapadas. E Raquel, sua cabana é sua. Quem disser o contrário que se veja comigo. Margarete, ainda em seu quintal, exclamou, já era hora de alguém dizer isso. Papai conseguiu esboçar um sorriso triste. Às vezes, os vizinhos percebem isso com mais clareza do que a própria família. Ele me abraçou então, um abraço de verdade, não aqueles abraços laterais desajeitados que trocávamos há anos. Tenho orgulho de você, Raquel, por ter se defendido. Eu deveria ter te defendido há muito tempo. Em poucas horas, o vídeo viralizou em nossa pequena comunidade montanhosa. Margarete publicou a foto no grupo do bairro no Facebook com a legenda: Irmã folgada pega em flagrante. Pela manhã. Já contava com mais de 3.000 ações. As consequências foram rápidas e brutais. Os amigos da Megan na Associação de Pais e Professores começaram a se distanciar. Ela foi destituída do cargo de tesoureira do Comitê de Arrecadação de Fundos da escola. Ninguém queria alguém que roubasse das igrejas lidando com dinheiro. Clube de vinhos da minha mãe a desconvidou de seus encontros semanais. Os negócios de construção de Derek também foram afetados. 3 clientes cancelaram seus contratos após assistirem ao vídeo. Não dá para confiar em alguém que invade casas. Comentou um deles publicamente na página da empresa. Bárbara ligou para minha mãe aos prantos. Os membros da igreja deles tinham visto o vídeo. Tom foi solicitada a renunciar ao cargo no conselho enquanto aguarda uma revisão. A presidente da Liga Feminina sugeriu que Bárbara tirasse um período sabático das atividades. Mas a resposta mais interessante veio de fontes inesperadas. Recebi dezenas de mensagens de outros solteiros bem-sucedidos compartilhando histórias semelhantes. Irmãos que se achavam no direito de ter casas de férias. Pais que exigiam acesso a imóveis de investimento. Membros da família que acreditam que escolher a carreira em vez do casamento significa que seus bens são propriedade comum. Uma mensagem se destacou: sou um cirurgião de 38 anos.
Meu irmão se mudou para minha casa de praia enquanto eu trabalhava em turnos durante a pandemia. Ele alegou que eu não precisava dela, já que nunca estava lá. Sua história me deu coragem para finalmente expulsá-lo. A notícia foi repercutida pela imprensa local. Disputa familiar por cabana na montanha viraliza. Eles entrevistaram Margarete, que não se conteve. Aquela família agiu como invasores. Raquel trabalhou duro para conseguir aquela cabana. Ser solteiro não torna sua propriedade comunitária. Meghan tentou minimizar os danos, publicando sua própria versão no Facebook. Os comentários a destruíram. Nem mesmo seus amigos conseguiram defender o arrombamento. Na segunda-feira seguinte ao incidente, eu estava no escritório do meu advogado finalizando a carta de cessação e desistência, mas decidi ir além. Quero que uma ordem formal de proibição de entrada seja registrada no condado, eu disse a ele. E quero que ela inclua explicitamente todos os membros da família que não têm um convite por escrito meu. Ele ergueu uma sobrancelha. Isso é bastante abrangente. Esta cabana está proibida para qualquer pessoa que eu não convide explicitamente, afirmei com firmeza. Chega de suposições e privilégios. Também atualizei meu sistema de segurança. 8 câmeras em vez de 2, todas com visão noturna e áudio. Fechaduras inteligentes que só podiam ser abertas com códigos que eu controlava. Sensores de movimento que alertavam meu celular imediatamente. Enviei um e-mail para a família naquela noite. Para que fique claro, minha cabana é propriedade privada. Ninguém tem permissão implícita para usá-la. Laços familiares não conferem direito de acesso. Qualquer tentativa de entrar sem minha permissão expressa por escrito será considerada invasão de propriedade e encaminhada às autoridades policiais. Isso não é negociável. Mamãe ligou imediatamente. Você não acha isso muito duro? Não, mãe. O que é cruel é ter que trocar as fechaduras porque minha irmã invadiu minha casa. O que é cruel é encontrar as coisas da minha avó destruídas. Limites não são cruéis, são necessários. Também criei uma LLC, Sociedade de Responsabilidade Limitada, para o negócio de aluguel no Airbnb, adicionando mais uma camada de proteção legal. A cabana passou a ser oficialmente um ativo da empresa, e não mais um recurso familiar. Minha terapeuta, a quem liguei para uma sessão de emergência, disse algo que me marcou. Você não é responsável por gerenciar os sentimentos de outras pessoas em relação aos seus limites. A notificação extrajudicial foi entregue a Meghan naquela quarta-feira. Ela me mandou uma foto disso por mensagem com apenas uma palavra. Sério? Eu não respondi. Limite era a resposta. Na tarde de segunda-feira, a família do Texas chegou pontualmente. Um casal com 2 adolescentes. Encontrei-me com eles na cabana para entregar as chaves e fazer uma vistoria, certificando-me de que tudo estava perfeito após o drama do fim de semana. Este lugar é absolutamente deslumbrante, exclamou a esposa, Sandra. As fotos não lhe fazem justiça. Passei o domingo limpando e repondo freneticamente os itens danificados. Taças de vinho novas, lençóis limpos e as fotos da minha avó de volta em seus devidos lugares. Vaso rachado foi escondido, uma lembrança da violação. Estamos economizando para esta viagem há 2 anos, disse meu marido, Marcos. Nossas primeiras férias de verdade desde a Covid. A filha adolescente deles já estava no convés tirando fotos da vista para a montanha para o Instagram. O filho deles havia encontrado a sala de jogos no porão. Algo que, felizmente, os filhos de Meghan não haviam destruído. A alegria daquela família me lembrou porque comprei este lugar. Pensei, observando-os explorar com genuína empolgação. Sandra deixou uma avaliação antes mesmo de finalizarem a compra. A cabana da Raquel é um sonho. Impecável, com vistas incríveis e o refúgio perfeito nas montanhas. Dá para perceber que a proprietária se importa muito com este lugar. 5 estrelas não são suficientes. Aquela avaliação significou tudo. Não se tratava apenas da classificação. 2 semanas depois, a mãe se tornou mensageira da Meghan. Ela apareceu no meu apartamento em Denver sem ser convidada, segurando uma carta. A Meghan me pediu para te entregar isso, disse ela, parecendo desconfortável. A carta era típica da Meghan. 3 páginas de manipulação disfarçadas de pedido de desculpas. Querida Raquel, sinto muito que você se tenha sentido violada, mas a família deve compartilhar. Você tem tanto enquanto nós passamos por dificuldades. As crianças sentem falta da cabana. Elas não entendem porque a tia as odeia agora. Derek pode perder o negócio por causa daquele vídeo. Espero que você esteja satisfeita por ter destruído sua família por causa de uma propriedade. Talvez um dia você entenda, quando tiver seus próprios filhos, o que significa se sacrificar pela família. Meghan, sinto muito que você tenha se sentido violada, mas a família deve compartilhar isso. Li em voz alta para minha mãe. Ela não está arrependida do que fez. Ela está arrependida de ter sido pega.
Mamãe se remexeu desconfortavelmente. Ela está passando por um momento difícil, Raquel. O Derek está dormindo na garagem. As crianças estão sofrendo bullying na escola porque os pais são ladrões. E de quem é a culpa? Não estou dizendo que é seu, mas sem mas, mãe. Megan ensinou aos filhos que roubar é aceitável se você se sente no direito de fazê-lo. Agora eles estão aprendendo que não é. Isso é ser pai ou mãe. Mamãe pegou o celular. Ela queria que eu mostrasse a vocês este vídeo das crianças chorando, perguntando por que a tia Raquel as odeia. Isso é manipulação emocional, usar crianças como armas. Eu não as odeio. Eu odeio o que os pais delas fizeram. Há uma diferença. Devolvi a carta. Diga a Megan que recebi o pedido de desculpas não sincero dela. Diga a ela que a ordem de cessação e desistência continua em vigor e que usar você como intermediário viola o espírito dessa ordem. Mamãe saiu derrotada, mas notei que ela não defendeu Megan com o mesmo vigor de antes. Progresso. Dia de ação de graças ocorreu 7 meses após o incidente na cabana. Pela primeira vez em 15 anos, Megan não estava à mesa dos nossos pais. Ela havia sido explicitamente desconvidada depois de ameaçar levar um advogado para o jantar para discutir o roubo de propriedade da família por Raquel. A atmosfera era surreal, mais leve, porém com um toque de tristeza. Finalmente conseguíamos conversar sem que os filhos da Megan estivessem correndo soltos ou que a presença sombria do Derek obscurecesse o ambiente. É mais tranquilo, mas também mais pacífico, não é? Disse a mãe, passando os feijões verdes. Minha prima Sarah, que tinha vindo dirigindo do Novo México, foi a primeira a abordar o assunto delicado que ninguém queria admitir. Tenho que dizer, as férias são realmente agradáveis sem o drama da Megan. Sarah, repreendeu a mãe, mas com voz fraca. O quê? Todos nós estamos pensando isso. Lembram-se do ano passado, quando ela fez um escândalo porque o peru da Raquel estava melhor que o dela? Ou quando ela pegou emprestado o anel da vovó da caixa de joias da mãe e disse que lhe haviam prometido? Papai cortou o peru em silêncio, mas eu via sentir levemente com a cabeça. Minha tia Patrícia também entrou na conversa. Eu não ia dizer nada, mas a Megan me ligou no mês passado pedindo um empréstimo. Disse que vocês a abandonaram por causa de um mal-entendido sobre a cabana. Mal-entendido. Uri. Ela invadiu a casa, trocou as fechaduras e morou lá por 2 semanas. Foi isso que eu disse a ela, disse Patrícia. Ela desligou na minha cara. A conversa mudou para outros assuntos. A promoção de Sarah, os planos de aposentadoria de Patrícia, o novo hobby de marcenaria do pai. Conversas familiares normais, sem a necessidade constante de atenção da Megan ou a raiva defensiva do Derek. Depois do jantar, papai me chamou para um canto. Foi ótimo. Tranquilo. Desculpe a demora para chegar. Eu também, pai. Eu também. Uma semana antes do Natal, finalmente consegui voltar para minha cabana. Sozinha. A avaliação da família do Texas gerou uma série de reservas, mas eu havia reservado esta semana só para mim. Retiro que eu havia planejado originalmente 9 meses atrás. Sentei-me no terraço com uma xícara de café, observando o nascer do sol pintar as montanhas de dourado. Silêncio era perfeito. Sem dramas familiares, sem e-mails de trabalho, apenas eu e a paz que conquistei com muito esforço. A cabine parecia minha novamente. Eu havia substituído todos os itens danificados, mas, mais importante, havia recuperado o espaço emocional. Não se tratava apenas de propriedade. Isso provou que eu podia estabelecer limites e fazê-los cumprir, mesmo contra a família. Família não significa aceitar desrespeito. Amor inclui limites, eu disse em voz alta para as montanhas, testando como as palavras me afetavam. Pareciam verdadeiros. Minha terapeuta estava certa. A culpa que eu carregava por ser egoísta era, na verdade, resultado de ter sido condicionada a priorizar as necessidades de todos os outros acima das minhas. Megan não tinha simplesmente invadido minha cabine. Ela presumiu que as necessidades dela automaticamente se sobrepunham aos meus direitos. Pensei nas crianças, Jaden e Emma. Senti pena deles. Mas não culpa. Eles estavam aprendendo uma dura lição sobre consequências, porque seus pais nunca haviam aprendido. Talvez isso os ajudasse a crescer mais bem ajustados do que a mãe. Meu telefone vibrou com pedido de reserva para a semana do Ano Novo. Uma reunião de família com preços especiais. Aceitei imediatamente. Minha cabana agora me proporcionava renda e alegria para as famílias que respeitavam. Peguei meu diário. Sim, finalmente comecei a fazer esse diário de meditação, e escrevi. O sucesso não é egoísta. Limites não são cruéis. E família não significa aceitar roubo com um sorriso. As montanhas não julgaram. Eles simplesmente permaneceram ali, sólidos e imóveis, como os limites que eu finalmente aprenderá a estabelecer. 6 meses depois, eu estava revisando meus ganhos com o Airbnb quando minha mãe ligou com notícias que não deveriam ter me surpreendido, mas surpreenderam. Derek entrou com pedido de separação, disse ela em voz baixa.
Ele alega que o comportamento criminoso de Meghan destruiu seus negócios e sua reputação. A ironia era evidente. Derek, que ajudara a invadir o local, agora se fazia de vítima. Mas eu entendi. O sentimento de privilégio de Meghan provavelmente já havia envenenado o casamento deles muito antes do incidente na cabana. Ele quer saber se você vai escrever uma declaração dizendo que ele foi manipulado pela Meghan, continuou a mãe. Não. Ele estava lá. Ele trocou minhas fechaduras. Ele é um adulto que fez escolhas. Entretanto, meu negócio de aluguel de cabanas estava prosperando. Eu tinha ganho suficiente para quitar meu carro e começar uma poupança para me aposentar mais cedo. A cabana que Meghan dizia que eu não precisava estava se tornando meu caminho para a liberdade financeira. Margaret me enviou por e-mail um artigo do jornal local. Comunidade da montanha se opõe a familiares que se acham no direito de tudo. Minha história inspirou outras pessoas a estabelecerem limites com parentes tóxicos. Outros 3 proprietários de imóveis compartilharam experiências semelhantes nos comentários. Meghan tinha voltado a morar com nossos pais e trabalhava meio período em um supermercado. As crianças visitavam Derek a cada 2 fins de semana. A família que tentou roubar meu refúgio implodiu por causa de sua própria arrogância. Papai ligou semana passada. Meghan quer pedir desculpas. Desta vez, pedir desculpas de verdade. Ela tem feito terapia. Que bom para ela. Mas meu limite permanece. A cabana está fora dos limites para sempre. Entendo, disse-lhe. E eu acreditei que sim. Às vezes, afastar-se de pessoas tóxicas significa, na verdade, recuperar sua vida. Minha cabine me ensinou isso. Ela se ergue ali nas montanhas, um testemunho de trabalho árduo, limites e da ideia radical de que mulheres solteiras merecem o sucesso sem pedir desculpas. Obrigado por ouvirem minha história. Se você já precisou impor limites rígidos a familiares que se acham no direito de tudo, sabe o quão difícil, mas necessário, isso pode ser. Que você teria feito de diferente? Deixe sua opinião nos comentários. E se você se identificou com essa história, inscreva-se para receber mais histórias reais sobre como se defender. Lembre-se, sua propriedade, suas regras, seus limites. Aguente firme.